Primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo de número 17. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Amém. Nós, na semana passada, começamos a tratar esse assunto, e eu frisei com os irmãos que deixar o mundo, se não for por Cristo, você acaba errando no propósito. Nós vemos pessoas que estão deixando o mundo. Tem gente se matando, tem gente se isolando, tem gente agora trancado dentro de casa, deixou o mundo, não quer nada, não quer comer, não quer beber, não quer passear, mas porque está envolto de uma tristeza e de um sofrimento maior. Mas a Bíblia nos chama a deixar o mundo por amor de Cristo. E deixar o mundo por amor de Cristo não é sair do mundo, não é se isolar, não é não falar com ninguém. Não, é você estar nesse meio, e nesse meio você ter um posicionamento tal que você faz um papel de um verdadeiro cristão. Então, nós falamos na semana passada, os irmãos já sabem que tem sempre a gravação, então fica ali. Mas nós falamos sobre a questão de deixar o mundo, e a primeira coisa que nós falamos foi que nós devemos renunciar os valores mundanos. Então nós falamos bastante sobre isso, lembrando que renunciar não é porque alguém pediu, é porque você decidiu. Renunciar é quando você sozinho diz: eu não faço, eu vou obedecer. Quando você obedece porque mandaram, quando ninguém mandar mais, você não vai obedecer. É que nem filho. Às vezes o filho te obedece na sua frente. Aí você até vai em algum lugar, alguém fala: seu filho fez isso. Você fala o quê? Não é possível. Ele não é assim na minha frente. Por quê? Na sua frente ele se comporta. E nós temos feito muitas vezes isso como cristão. Na igreja, no culto. Tanto que às vezes alguém fala: irmão fez isso. Não, não é possível, gente. Ele é crente. Não, ele fez isso. Ele falou isso. Não, não é possível. E às vezes, porque Deus não fica por aí também, pense, Deus não fica também revelando tudo. Tem coisa que a gente vai ser enganado, irmãos. Vai ser enganado. Tanto que Jesus falou: cuidado para que ninguém engane vocês. E enganar é pensar que está sendo tudo certo, sendo que está tudo errado. Enganar é olhar e falar assim: é verdadeiro, mas não é. E muita gente só vai descobrir que estava seguindo falso, só vai abrir os olhos quando chegar naquele dia que fala: mas em teu nome não vai ter conversa. Então é importante hoje, mais uma vez eu repito, porque sempre que eu vou pregar eu me lembro que pode ser a última vez. Então às vezes até falo: Senhor, mas eu não, pode ser a última vez. Pode ser a última vez que eu e você estamos aqui no culto. Não é pessimismo, é realidade. Tem vezes que você está normal, acorda normal, no outro dia você acorda, vai direto para o hospital. Alguns até falam: ontem eu fui dormir, estava tudo normal. Quando acorda de manhã tem dor de cabeça, resfriado, dor nas pernas, porque a vida, como disse Tiago, é como um vapor. Existe hoje e de repente já não existe mais. Se nós pensarmos dessa forma, o nosso comportamento agora, não é amanhã nem depois, agora, ele se transforma num comportamento consciente. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. E nós começamos a tratar na semana passada, e nós paramos sobre o segundo ponto do que significaria deixar o mundo por amor a Cristo. O primeiro seria renunciar. O segundo, que é uma coisa difícil, dar prioridade para o reino de Deus. Aí, irmãos, complica muito a nossa cabeça. Eu quero que você se lembre que você vai ao pouco tempo. Hoje eu ouvi uma coisa que eu até pensei, uma pessoa que não é cristã, ali na escola, estava numa reunião, e ela disse o seguinte para os pais, falou o seguinte: eu vou falar um negócio para vocês, e vocês não se assustem, não tem volta, seus filhos vão ser daqui para frente piores, porque é o fim dos tempos.
Porque os professores estavam falando que os pais defendem agora os filhos, né? Antigamente a gente apanhava do professor. E quando ia falar para o pai falava, não interessa, ela não é doida, se ela te bateu, ela teve motivo. Você ficava como? O filho dizia, eu quero, o pai falava, não vai ter, ficava quieto. Hoje não, eu quero, e não vai dar, não vai dar. Não, peraí. E nós temos perdido o quê? A noção. E uma coisa que ela falou, que é o que eu quero dizer, é que ela diz, mas a culpa disso é nossa, porque ela é bem velhinha. Porque fomos nós que paramos de dar para os filhos o que os nossos pais nos deram. E hoje nós estamos mais ainda, não pode dizer mais não. Não pode dizer mais que não pode. Não pode dizer para um filho que não pode ter algo, que ele acha que ele é inferior. Uma mãe até falou na escola hoje, o meu filho disse que nós somos pobres porque ele não tem um Jordan. E mencionaram o negócio, deixa eu ver se os crentes aqui sabem. Falaram o nome de uma novela que está todo mundo assistindo, eu não sei o nome, quem souber o nome me fala aí. É Mamama, Morama, Manara? Como? É isso aí. Dizem que na escola todo mundo assiste esse negócio aí. Chegar em casa, eu era o único quadrado, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu olhei para o homem e falei, o que é isso? Ele falou, é um negócio que eles assistem. Eu vou assistir um pouco para ver. Chegar em casa hoje, eu vou procurar para ver o que fala, se está edificando ou não. Mas o que eu estou querendo dizer? Escute o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Que depois que se perde a referência, perdeu. E nós temos perdido a referência de Cristo. A referência da igreja ninguém perde, porque a igreja está aí trabalhando para você ter uma referência. A referência cristã se perde. E quando ela se perde, eu vou escutar quem está falando. E quem está falando tem a referência de Cristo? E muitas vezes não tem. E eu e você precisamos orar. Porque pode ser, hoje eu vinha pensando nisso, pode ser que todo mundo aqui está fora da vontade de Deus. Isso é assustador. Eu escutava um irmão falar um negócio sobre um texto, que ele falou assim, esse texto, todo mundo entendeu errado. Eu falei, Jesus, faz 2000 anos, vamos arredondar, que a igreja está aqui. Depois de 2000 anos sendo pregado esse texto, esse homem está falando que isso está errado. Você já pensou que daqui 10 anos eu vou falar para vocês, irmãos, tudo que eu preguei estava errado. E isso vai acontecendo por quê? Porque eu vou perdendo a referência. Sabe por quê? Porque a referência de Cristo não tem bajulação. A referência de Cristo não quer te agradar para você se sentir bem emocionalmente. Ela quer te salvar. Ela quer te deixar numa posição que você pode ser pobre na terra, mas você é rico no céu. Ela quer te deixar numa posição que você pode se sentir até incomodado aqui, por causa que não tem algo material. Mas você, quando se lembra do que está por vir, você fala, esse sofrimento aqui não se compara com a glória que eu vou ter quando o meu Jesus voltar. Jesus, ele não pregava que nem a gente prega hoje. Irmão, por favor, eu vou brincar aqui com a irmã. Por favor, vem no culto, não falta mais não. Não, pastor, não. Ô irmão, por favor, vem na igreja. Por favor, não falta. Não. Ele, no meio da pregação dele, começou a gente sair. No meio da mensagem, já pensou vocês começarem a sair aqui agora? O Hélio vai falar, pastor, diminui aí, pastor, para de falar. Pastor, os irmãos estão saindo. João 6, uma multidão segue Jesus, interesseira, querendo viver no pecado e desfrutar das bênçãos de Deus. Aí ele começa a corrigir e fala, ó, vou dizer um negócio para vocês, quem não participa do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o cara falou, ai meu Deus, que discurso pesado, eu não vou ficar ouvindo aqui não, eu estou cansado. Começou a sair, sobrou 12. O que seria normal de um homem? Ô irmãos, desculpa, eu fui pesado, né? Eu fui inadequado. Não, Jesus olha para os 12 e diz o quê? E aí? Vai ficar ou vai embora? Não querem também ir embora? O que é que Pedro disse? Para onde a gente vai? Os outros têm carro, os outros têm dinheiro, os outros têm afago,
Mas vida eterna, só o Senhor promete. Só o Senhor dá paz eterna. Só o Senhor tira. E a gente quer vida eterna, irmãos. Deixar o mundo, eu tenho que entender. Isso é uma questão de entender. Você pode não estar entendendo. Você pode não querer. Porque tem gente que diz, eu não quero. Tem pessoas que dizem, eu quero servir ao diabo. Por isso que tem a igreja do satanismo. Eles servem a Satanás. Uma pessoa no Brasil disse assim para mim agora, na vez que eu fiz, eu creio em Deus, porém eu trabalho para o diabo. E eu falei, eu não acredito que ele está falando isso para mim, não. Eu falei, mas olha a vida que você tem. Ele falou, eu sei, mas eu escolhi. Nós temos que nessa noite parar e refletir se eu estou fazendo de Deus minha prioridade. E aí eu quero que a gente hoje saia daqui com uma definição. Porque, irmãos, pense comigo e você pensa com você, porque não é fácil, hein? Eu repito e digo, o discurso do púlpito é mais fácil do que a prática da vida. Sempre vai ser. Mandar você crer é fácil. Creia na cura. Aí tome. Creia você também. É fácil olhar para alguém e dizer, irmão, isso não é nada. Aí quando passa por alguma coisa, se desespera, fica doido. Cadê Deus? Cadê Deus? Prioridade. Crê nele, ser ele a sua prioridade número 1. E não é que você tem que deixar sonho. Não é que você tem que abandonar a perspectiva de vida. Mas é que ele tem que ser, dentro do dia a dia, prioridade. Aí alguém fala, tem que ir na igreja? Não, ele é a prioridade na hora de você responder uma simples pergunta. Eu preciso ter ele como prioridade. Aí o texto que a gente leu na semana passada foi Mateus 6,33, nós chegamos a ler. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso aqui me incomoda um pouco, né? Sabe por que me incomoda? Porque a gente sabe, irmãos. Paulo dizia assim, eu não me canso de vos falar a mesma coisa. Paulo, isso nós estamos falando de Paulo há 2000 anos, não, 2000 não, 1990, está por ali. Olha o que Paulo está dizendo, eu não me canso de falar a mesma coisa. E não é assustador você saber o versículo de cor e não praticar ele? Não dá um susto em você? O que você diria para alguém que você explicou, ela falou, eu entendi. Aí ela faz tudo ao contrário. Pega o dia a dia comum, da faxina ao empreendedor, ao pintor. Olha, a parede se pinta assim, Entendi. Mas peraí, o que você está fazendo? Você não entendeu? Entendi. É assim, né? Mas por que você não está fazendo assim? Eu e você temos que refletir, sabe por quê? Não é você o problema, sou eu tenho que se preocupar comigo. Porque dentro do meu dia a dia também tem coisa que eu sei, mas que eu não faço. E a ideia de dar prioridade é você começar dentro do seu pequeno pensamento, colocar Deus dentro dele. E falar para Deus, qual é a tua vontade dentro desse meu querer? Qual é a tua vontade dentro desse meu entendimento? Porque às vezes, irmãos, eu estou entendendo tudo errado. Lembra na escola que tem uma matéria importantíssima? Leitura e interpretação. E eu não sei você, mas quando eu comecei, por que eu sempre odiava ler e por que a maioria das pessoas odeiam ler? Porque elas não conseguem chegar no parágrafo 2 e se lembrar do parágrafo 1. Elas não conseguem ler e entender o que está lendo. Elas lêem lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas ela não cria um pensamento lógico e aplicável à sua vida. Se você perguntar, quase todo mundo diz o quê? Eu não gosto de ler. Dá canseira ler. Eu leio, não entendo. E aí é uma questão de didática. É preciso aprender a ler. É preciso aprender. Só que a igreja traz uma espiritualidade que não é que tem que ser eliminada, mas ela tem que andar junto com a palavra. Espiritual demais, irmão, sem palavra é um fanático.
E também, aquele que lê muito sem espiritualidade, ele é um fariseu. Ele é radical. Ele não tem a postura que o Espírito Santo quer que tenha. E eu e você, se não entender que Deus precisa ser na minha vida prioridade, nós vamos perder. Porque isso vai fazer você agir certo. Se Deus é prioridade, como eu me comporto como marido? E a gente falha, quem é marido é que sabe aí, ó. Às vezes alguma esposa não está aqui porque o marido está meio fora do padrão. Eu e você tem que entender o seguinte: ter Deus como prioridade e não é fácil, você vai ter que brigar, não é comigo, é com você mesmo. E é fácil te isolar, irmãos. Eu bloqueio você aqui, ó, não falo com você, passo de lá, você não me cumprimenta. Agora é me ignorar e tratar comigo mesmo e mudar o que eu estou tendo que mudar em mim mesmo. O texto diz que eu tenho que buscar em primeiro, e aí é uma coisa boa, ele não me isola de buscar as demais coisas, mas ele diz, em primeiro lugar, coloca eu. E aí você tem que responder para você, eu tenho colocado o próprio Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu coloquei uma coisa aqui, abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 4, vamos ler do 18 ao 22, Mateus capítulo de número 4, o versículo de número 18 ao 22. Acharam? Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E ele, lhes disse, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Isso daqui não é que Deus está mandando você hoje abandonar seu emprego. Tem algumas pessoas que Deus chamou para trabalhar na obra, mas muitas pessoas às vezes ficam criticando quem trabalha. Não, está trabalhando demais. Não sabe a realidade da pessoa, não sabe o chamado de Deus para a pessoa. Isso daqui tem tudo a ver com obedecer a palavra de Jesus. Quem chamou eles foi Jesus. Quem nos orienta é Jesus. O problema é que no meu trabalho eu não obedeço a palavra de Jesus. Na escola eu não obedeço a palavra de Jesus. No meu dia a dia eu não tenho essa disposição de deixar algo por causa de Jesus. Eu acho que eu falei semana passada que tem irmão que até ter crente do lado dele, ele é crente. Quando ele viu que não tem mais nenhum crente, ufa, ainda bem que passou. Aí você vai encontrar cristão falando palavrão, e eu não digo palavrão baixinho não, eu digo palavrão quente. Cristão falando coisas que não deveria. Cristão às vezes desejando até que o outro morra para provar que ele era fiel. Ai, meu Deus, faz ele morrer para ver. Você vai encontrar pessoas que não têm dentro de si o aspecto de Deus em primeiro lugar e demais coisas na minha vida. Vocês lembram de Estevão sendo apedrejado? Qual que é o desejo quando alguém está te batendo contra a pessoa que está te batendo? Qual que é o desejo natural? Você tem que morrer, ser infeliz. Mas, como a prioridade dentro de mim é o reino, quem está me matando está me fazendo chegar onde? No reino. Aí o que é que ele tem capacidade? Irmão, isso aqui é só o Espírito Santo. O que ele fala quando ele olha para as pessoas? Perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Aí tem gente hoje com raiva de um parente, com raiva de alguém por causa de nada.
só porque não emprestou o dinheiro que ele achou que o outro tinha. Prioridade é você ter atenção, tempo e recursos, tudo para Deus. Em primeiro lugar, minha atenção, ela é de Deus. Em segundo lugar, o meu tempo, ele é de Deus. Em terceiro lugar, os meus recursos são de Deus. E eu já falei isso aqui, repito, porque tem muita igreja fechando, porque não consegue manter as portas abertas. E não é que não tem gente, mas ninguém faz a voluntariedade de sustentar. Esses dias eu falava com o pastor, que ele falava, eu não estou conseguindo, estou com 2 meses de aluguel atrasado. Irmãos, e eu fico tão agoniado, quase que eu falei para ele, deixa eu vir aqui no culto pregar, porque aqui eu não falo, aqui eu não posso, aqui Deus tem que mandar alguém aqui para falar, então aqui eu não posso. Mas eu falei, deixa eu vir aqui falar, porque exploram ele, chamam ele para orar, chamam ele para carregar móveis, chamam ele para tudo. Se chamam ele 2 horas da tarde e ele não responde, ficam bravos que ele não respondeu. Mas aí ninguém pergunta como está a sua casa. E ele tem um filho lá, hein? Está vendo? Esse filho vai querer ser pastor? As pessoas não querem mais o reino de Deus em primeiro lugar. Os seus recursos não são para o reino. E não estou falando para você pegar e dar seu dinheiro na igreja. Guarda seu dinheiro aí. Não é isso que eu estou querendo pregar aqui, não. Eu estou querendo dizer o seguinte: minha vida, meu tempo, o que sou e o que tenho, a prioridade é o reino. Só que a gente não vive mais pelo reino. Ontem o irmão mandou uma mensagem para mim, daqui da igreja, uma foto. Em cima, os cristãos do passado, tinha um leão comendo ele e ele glorificando a Deus. Os cristãos de hoje, um irmão assim bicudo e o outro falando, que foi? Eu não tive oportunidade. Perceba, nós estamos perdendo a referência. Quando se perde a referência, se perde a prioridade. Porque é impossível que você creia que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder, que Ele te sustenta, e você não dá prioridade para Ele. Então, ou você não está entendendo quem Ele é, ou você está negligenciando quem Ele é. Porque Ele continua sendo o Deus provedor, o dono do ouro, o dono da prata, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que perdoa qualquer pecado. Irmãos, como eu não dou prioridade para quem pode mudar a minha vida? Como eu não dou prioridade para aquele que me faz acordar todas as manhãs? Não sei se você agradece, mas quando acorda de manhã, irmãos, eu acordei, ufa. Mais uma chance de corrigir o que não deu tempo ontem. Se você não perdeu o perdão que você tinha que pedir ontem, você acordou hoje, hoje é o dia. Sem alguém pedir, pede hoje. E se for dormir sem pedir, ora a Deus. Porque se você acordar amanhã, Ele dizendo o seguinte, mais uma chance para você. Eu acredito que você vai fazer isso hoje. A palavra diz o seguinte, as misericórdias se renovam. Sabe o que? Eu já falei isso aqui da bolsinha, não é isso? Já falei. Acordo de manhã, está lá a sacolinha de misericórdia, cheinha. Aí eu vou gastando durante o dia inteiro. Só misericórdia me salvando. E eu nem aí, pecando, falando que não devo, fazendo que não devo, e a misericórdia sendo jogada. Quando vou dormir, só tem vazio. Dormi. Quando acordei, vai lá, meu filho, de novo. Deus, Ele quer que eu e você seja salvo, mas eu e você precisa viver a salvação dando prioridade. Falando, não posso deixar Ele de lado. Aí tudo faz eu ficar bicudo. Tudo faz eu deixar de orar. Tudo faz eu... Não, porque eu fico doido às vezes. Eu preciso de dinheiro, eu vou aonde? Na farmácia? Vou no banco. Eu preciso de remédio, vou na farmácia. Eu preciso de paz, vai para Deus. Eu preciso de vitória, vai para Deus. Eu preciso continuar, vai para Deus. Aí o que eu faço quando as coisas não vão bem? Eu estou tão mal que eu não consigo nem orar. Vai continuar mal. A gente lembra de uma mulher que enquanto não foi orar, ficou mal. Ana, quem se lembra? Estava lá, cheia de razão, até desprezou o marido. Mas a Bíblia diz que um dia ela entendeu, e ela foi aonde pode ter resposta. Quando ela está lá orando, alguém até disse, a cachaceira. Ela falou, não é não. É uma mulher que está abatida.
Só que ela estava batida num lugar certo. Ela estava batida na presença de Deus. E aí, diz que quando ela se levanta da oração, o seu semblante já não era mais o mesmo. Por quê? Um coração alegre. Você nunca vai ver alguém alegre assim, ó. Ai, meu Deus, tem essa câmera aí. Você nunca vai ver uma pessoa alegre e triste. É meio estranho esse negócio, né? Quem está alegre, irmão, faz questão de dizer, eu estou alegre. Às vezes ele está em silêncio, mas você olha, está sereno o rosto. Está aqui, ó, tranquilo. Você tem que hoje colocar na sua vida uma prioridade. Deus vai ser minha prioridade. Não pensar, não falar e não agir. Quando for pensar, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Vou trazer à memória o que me dá esperança. Está tudo dando errado. Eu vou lembrar aqui e falar, não, aqui está dizendo que ele tem poder, aqui tem poder. E aí você vai recebendo o que só Deus pode dar. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ele diz o quê? É 7? Abre aí sua Bíblia. Porque você tem que nessa noite ter uma prioridade. Ó, isso aqui é prioridade, ó. Filipenses capítulo número 4, versículos 6 e 7. Vamos ler? Olha aqui. Não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes, o que é isso, ó? Ao invés de ir para lá, dê prioridade. Mude a sua prioridade. Ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, ação de graça. Então tá bom, a minha prioridade, ao invés de reclamar, a minha prioridade foi orar. Ao invés de querer, isso aqui atrapalha a nossa vida, sabe por quê? Quando eu condivido a minha insatisfação, às vezes alguém que não estava insatisfeito fica. Às vezes tem alguém que me olha e diz, aquele homem é de Deus. Aí vem conversar comigo e fala, rapaz. Eu falo, vixe, não deu. Às vezes você está aí no ônibus, alguém viu uma foto do culto, viu você aqui e falou, estava na igreja. Aí conta você aí no ônibus e fala, vou dar um Pai do Senhor para ele. Olá, como é que está? Eu falei, não deu. Ao invés de ir para fora, entra para a presença dele. E aí, quando você der prioridade de antes de reclamar, falar com quem tem controle, diz que acontece uma coisa. Se você fizer isso, e essa aqui você pode falar, não, é porque você não está fazendo. Quem faz tem. E a paz de Deus, que ela excede todo entendimento humano, ela vai guardar você, sua mente, seu coração, e você vai andar pela cidade, alguém vai olhar e falar assim, mas o que está acontecendo? Está pegando fogo! Mas ela foi na presença de Deus, e quando vai na presença de Deus, entende o que Deus tem, e o que Deus faz para cada um de nós. Lembra de Asaf? Salmo 73. Asaf ficou revoltado. Eu vou para o culto, eu estou lá em todo culto, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu tenho oportunidades de pecar e não peco, eu tenho oportunidade de passear e prefiro estar na oração, mas quem está faltando no culto, quem está comprando e roubando e pregando, quem está mentindo, está melhor do que eu. Essa era a queixa de Asaf. Aí ele fala que começou da dor nos rins. Pensa, ele fala que o coração dele ficou azedo. Aí ele vai dizer o seguinte, eu fiquei como um animal irracional. Olha a loucura que dá quando você sai da presença de Deus e quer viver a vida cristã olhando para os homens. Aí ele tem um texto, um detalhe que quando você lê o texto do Salmo 73, ele fala assim, ó, até que eu entrei na presença de Deus. Vamos nessa noite dar prioridade. Você está sofrendo, eu sei, está difícil, eu sei, mas você precisa de paz, e paz só tem em um lugar, é na presença dele. Mas se ele não é prioridade, eu estou fazendo tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Dá prioridade para Deus, mas é o seguinte, eu penso diferente de Deus, mas eu vou obedecer a Deus. Jesus pensou diferente de Deus em um momento.
Alguém fala, que heresia maluca é essa? Não. Ele vai orar, a dor estava tão grande, a dor estava consumindo a alma. Lembra que ele fala para os discípulos o seguinte: a minha alma está angustiada. Irmãos, dentro dele estava bombando. Sabe por quê? Ele olhava aquilo e falava, eles não merecem. Eles não merecem. Mas ele lembrava da ordem: vá buscar, vá salvar aquilo que está perdido. Aí ele se põe de joelho para orar, irmãos. Isso aqui você tem que entender, porque não vai ser fácil obedecer a Deus, mas se ele for prioridade, você obedece. E aí ele vai orar, ele diz o quê? Ó Deus. Porque quem fala com Deus também não vem intimando Deus, não. Não põe Deus na parede. Vai falar entendendo que Ele é Deus. Ele é Deus. Ó Deus, se for possível, ó Deus, se a gente consegue negociar, vamos eliminar essa cruz. Todavia, seja feita a tua vontade. Deus, ser fiel a ti está difícil. Cumprir esse mandamento onde eu trabalho está difícil. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Deus, manter essa relação que eu tenho está difícil. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Deus, ler Bíblia está difícil. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. A prioridade nessa noite tem que mudar, porque enquanto não mudar, vai passar ano, vai acabar ano, você vai até fazer vigília aí para o WhatsApp, você não vai conseguir nem vir no culto, mas no WhatsApp tem campanha de WhatsApp, tem tudo no WhatsApp aí hoje. Tem até pessoas que não vão à igreja nenhuma que é pastor do WhatsApp. Mas se você não tiver Deus como prioridade, mas se você tomar uma decisão hoje e falar assim, Ele é minha prioridade. Ele é minha prioridade. Para onde você está indo? Eu estou indo orar. Mas para que orar? Eu estou indo orar. Porque todo mundo vai ficar criticando até você ser transformado. Quando você for transformado, alguém fala, não é que foi transformado? Todo mundo vai dizer que você não consegue. Quando você conseguir, alguns vão até dizer, eu já sabia. Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Lucas capítulo 9, versículo de número 23. A prioridade, um detalhe da prioridade, ela tem que ser voluntária. Se você faz assim, ó, a gente sabe que essas coisas que, essa semana até fazia um vídeo falando sobre isso, tem um monte de gente querendo falar mal da igreja, tem uma música aí falando dos fariseus, e as pessoas tudo compartilhando, eu falei, essa pessoa está compartilhando, meu Deus, mas ela não vai em igreja nenhuma. Pessoas que se depender dela, não tem nem igreja, porque ela não ajuda materialmente, ela não ajuda fisicamente, e ela quer falar mal da igreja. Irmãos, tome cuidado quando você for falar mal da igreja. Se aqui dentro tiver um crente falso, fala, aquele ali é falso. Mas você não fala que aquela igreja é falsa. Porque tem gente falando mal de outras igrejas aí, que as igrejas não tem nada a ver com isso. É que lá dentro, às vezes tem até um pastor falso, e o infeliz está lá manchando a igreja. Então quando você for falar, fala nome. Os crentes, não é os crentes não, os crentes é santo, lavado e remido. Agora os falsos crentes é mentiroso, fofoqueiro, brigão, falso. Não fale mal de igreja. Tome cuidado. E aqui o texto vai dizer algo que você tem que tomar uma decisão hoje. Você tem que ir embora dizendo, eu tenho uma prioridade. A minha prioridade é Jesus. É conhecer. Ah, pastor, então eu vou ter que vir em todo culto? Não é isso, irmãos. Vamos ser cristãos. Tem dia que não dá para vir no culto, irmãos. Tem dia que não dá. Não dá. Tem dia que seu patrão fala 5:30. Pinta essa parede. Aí você fala, meu Deus, a tinta só pode passar uma mão. Não vai dar tempo. Mas você já começou ali. Aí ele fala, não, mas não deu seu horário ainda não. E até dar o horário você tem que trabalhar, ué. Aí deu 5 horas, você está com a tinta. E aí, como é que você faz? Tem que ir embora. Tem dia que você não vai conseguir chegar aqui. Mas se o seu coração estiver querendo chegar aqui, lá no seu trabalho, o Espírito Santo vai lá e fala, eu estou com você aqui.
E mesmo se você estiver aqui e o seu coração estiver lá, ele diz para você aqui: eu não estou com você aqui. Nós temos que nessa noite voltar a dizer: peraí, eu estou tendo prioridade. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas 9, 23. Ele dizia a todos, não é para alguns não, é para todo mundo isso aqui: se alguém quer vir após mim, negue o seu irmão. Não. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é saber o seguinte: eu tenho total direito, mas a minha prioridade é Deus. Eu neguei a mim mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso que o apóstolo diz? Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem negado você para dar prioridade para Ele? Ou você diz: não, eu não penso assim? A Bíblia diz que nos últimos dias terão muitos homens amantes de si mesmo, invertendo o que o texto bíblico diz, e muitas pessoas gostando da inversão, porque a inversão diz: pode adulterar. A mulher velha está cansando você, pega uma novinha. Ô jovem, curte aí meninos, as mulheradas está fácil, vão atrás. Deixa Deus, faz como quer, escolhe o que quer. Não, prioridade é o seguinte: o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre uma profissão? A gente se move hoje por dinheiro. Ninguém pergunta se para o país que está indo, se tem igreja, se pode pregar. Ninguém pergunta isso não. Eu vou ir para um tal país e falar que tem dinheiro, mas lá tem igreja? Tem igreja? Não, não tem igreja. Lá não pode nem pregar o evangelho. Então não vou não. Mas cara, você vai ficar rico. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? E eu sem congregar, eu vou ser que nem todo mundo. Eu preciso congregar, ver o irmão, sentir, abraçar, ouvir a palavra, cantar junto, ter comunhão. Isso me faz estar bem com Deus. Se Ele não é prioridade, tudo que você vai fazer primeiro é como eu me sinto. Se você tem Ele como prioridade, é o que Ele pensa. Como Ele pensa, o que Ele acha. Irmãos, como seria bom viver uma vida independente? Quantas vezes você tem que tomar decisões pela palavra? E fere você. Porque às vezes você fala assim: meu Deus! E Deus fala: vai. Aí você tem que dobrar o joelho e falar que nem Jesus. E isso só é possível se Ele estiver com você. Mas Ele só vai estar com você se você falar: eu quero estar contigo. Ele não é que nem o diabo que arromba a porta e vai entrando. Não. Ele diz: eu escuto a porta. Hello, my friend. Se você abrir, meu filho, eu entro. Eu sento na mesa, a gente tem comunhão, a gente conversa, a gente divide ideias. Só que se você não quiser, não tem problema. Mas quem quiser vir a mim tem que negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa forma tem uma coisa nela chamada pecado. A nossa forma tem pecado. E quando nós somos formados, diz o texto, não tem ninguém que não peca. E o pecado não quer Deus. O pecado não quer obedecer. O pecado não quer ter prioridade. O pecado quer dizer o seguinte: eu sou dono do meu corpo. Como que é a frase das feministas? Meu corpo, minhas regras. Por acaso vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu peço que Deus nos dê direção, irmãos. Porque nós não estamos vendo, e eu sou muito realista com isso, porque eu não fico fantasiando. Às vezes não é que eu quero que Deus, não, mas é porque tem que parar do show gospel, tem que parar esse negócio. Tem que parar desses irmãos falando em língua e mentindo. Tem que parar. Tem que parar de crente profetizando e no outro dia tentando invejar o outro, matando o outro, falando mal. Tem que parar, irmãos. E só vai parar quando eu, Valdomiro, cumprir a palavra. Porque se eu cumprir, é um a menos. Se você cumprir, é um a menos. Se nós tudo aqui cumprir, é tantos a menos. Mas enquanto a gente ficar se adulando, não, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Perdão vai ter sempre.
Misericórdia vai ter sempre. Não adianta você também querer que Deus tire a misericórdia. Se você errou hoje, pediu perdão, está perdoado. Eu vou ficar bravo? Vou! O irmão do filho pródigo ficou bravo, falou, né? Jonas! Olha lá, eu sabia que ia perdoar. Eu sabia que ia perdoar o safado sem vergonha. Lá está lá dizendo que é benção agora. É benção agora. Ora a Deus nessa noite. Peça, mas peça a Deus para Ele ser prioridade como você pede para ter dinheiro. Peça a Deus para você ter prioridade como você pede para pagar as contas. Peça. Porque se a gente não pedir, a gente vai passar o tempo aqui se enganando. E aí você tem que pedir por quê? Ele só responde se você quiser. E se Ele vê que você quer, Ele diz o quê? Pedir, bate e se abre. Porque é o que pede recebe, é o que bate e se abre. Mas o texto diz uma coisa que a gente às vezes não percebe. Batei e recebeu. Não. Batei. O que é isso? Não é só uma vez não. Os discípulos foram pedidos para ficar em Jerusalém enquanto eles achassem que deviam ficar. Ô irmãos, nós vamos fazer aqui uma campanha de oração 7 dias. Deus que se vire para responder em 7 dias. É nós que manda aqui. Mas, irmão, fica lá até que você recebe. Não foi isso que Jesus disse? Ficar em Jerusalém até que você seja cheio. E aí, está cheio ainda? Não, continua. E aí, está cheio ainda? Não, continua. E aí, recebeu já? Não, continua. Recebeu? Não, continua. Recebeu? Continua. Recebi, para. O problema é que eu vou até quando eu acho que devo ir. Não, Deus já tinha que ter me respondido. Porque tem hora que eu estou te falando, a carne humana, ela pensa assim. E a gente é humano. Então a gente faz conta com o calendário humano. Por exemplo, o calendário humano diz que eu estou aqui, vai fazer 6 anos daqui a pouco. Mas o calendário de Deus, se 1000 anos é como um dia, eu estou aqui alguns minutos. Jesus me ajuda. Será que Ele é prioridade na nossa vida, irmãos? Será que a gente está entendendo que Ele é a razão da nossa vida? Não vamos, eu peço a Deus que a gente não inverta a ordem aqui. Que não seja uma igreja, mas que seja o Cristo na igreja. Essa vai ser a diferença. O Cristo no local faz o local ser a presença de Deus. O Cristo no local faz salvação real. E eu e você temos que falar o seguinte: eu quero ter salvação. E eu quero ter essa prioridade. Ele disse: busca a mim, negue-se a si mesmo. Só que negar a si mesmo tem que tomar uma cruz. E depois tem que seguir Jesus. Mateus 6, 19, 21. Vamos ler. Eu tenho só poucos tempo. Quem está entendendo, grite amém. 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 Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 16, capítulo 6, versículo 19 ao 21. A Bíblia diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. Seu tesouro é um documento, seu coração vai estar num documento. Se tiver que mentir para pegar o documento, você mente. Se tiver que fazer um documento falso para pegar o documento, você faz. Seu coração está em Deus, você não perde nada, você não faz nada que vai tirar você de Deus. Você vai entender. Aonde está o seu coração nessa noite? Qual é a tua prioridade nessa noite? Irmãos, tem que orar, sabe por quê? Tem gente fazendo tanta coisa. Eu conheço pessoalmente uma pessoa, hein? Está aqui ali na Suíça. Construiu um prédio lá no Brasil, trabalhando na Suíça. Construiu o prédio, está lá o prédio. Acabou o prédio, hora de
Um prédio, irmãos, alugado. Veio o câncer, morreu. Aí o marido diz: temos o prédio, mas os filhos estão... Desestruturou tudo. Porque para construir o prédio, não comia direito, não passeava, não dizimava, não vinha na igreja. E eu não estou aqui para você pensar, não, faz plano. Quem quer comprar uma casa aí, compra uma casa boa, hein? Porque é gostoso morar em casa boa. Quer comprar um carro, compra um carro bom. Quer roubar tênis, usa tênis bom. Queira, almeje. Mas em primeiro lugar está a minha presença com Deus. Em primeiro lugar está a minha comunhão com Deus. Se for para ter o carro bom e mentir, eu não vou mentir não. Se for para ter a casa boa e fingir documento, não vou ter não. Mas se for para ter tudo isso na presença de Deus, eu estou pronto, Senhor. Senhor, eu estou pronto. Pode mandar, eu recebo. O problema é que a gente vai entrando no padrão do mundo. E o mundo, basta olhar para o Brasil. Mentir é melhor do que falar a verdade. Está lá sendo provado no nosso país, que somos brasileiros. Quem tem poder, mente e mente na cara dura. Para finalizar essa noite. Mateus 22, 21, quero ler com os irmãos. Porque nessa busca a gente tem que ter o que diz esse texto. Esse texto fala de uma coisa que a gente teria que refletir antes de ir embora. Acharam? Jesus está perguntando de quem é o rosto na moeda, né? Aí disseram-lhes, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César. E dai a Deus. A gente está dando o que é de César, irmãos. Certeza que você está pagando tributo, taxa. Quem é italiano, então, me despiate é tanto. É tanta taça. Tanta taça. Quem mora aqui, quem não mora na Itália, irmão, não tem noção do tanto de taxa que tem aqui. Isso é pagar para César. Você trabalha, você paga o imposto, depois ele quer pegar o seu líquido e ver se você está com muito líquido para pagar mais o imposto. E a gente é fiel nisso. Pagando a boleta em dia, o aluguel em dia, a gente é fiel. Só que tem um detalhe: dê a Deus o que é de Deus. Aí a gente fala o quê? Deus pode esperar. Quem falta no trabalho porque está cansado? Ninguém. Quem falta no trabalho para ir para um churrasco? Se eu ligar para os irmãos aqui segunda-feira de manhã e falar, irmãos, 9 horas, churrascão, só picanha, só Coca-Cola, farofa. Pastor, mas é segunda. Mas é churrasco. Não, mas eu tenho que trabalhar. Você está pronto para vir para o culto? Meu, fiz um churrasco, tem uma... Espera aí que eu estou indo. Você estava indo... Não, eu estava indo para o culto, mas não tem problema. Essa é a igreja atual. Esse é o cristianismo atual. Ele é o Deus único. Escute isso aqui. Verdadeiro, poderoso, magnitude. Tem gente que sabe falar mais palavra bonita do que eu. Mas eu troco ele por tudo. Passo uma semana toda trabalhando, domingo de consagrar, de ir lá dizer obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho. Fala comigo, usa a palavra para me dar direção, porque eu não quero ficar nesse mundo, está difícil, eu quero ir para o céu. Me usa se eu tiver oportunidade. Alguém liga para um churrasco? Vou lá na igreja não, domingo que vem tem culto de novo. Quem falou? E eu não estou aqui dizendo que você não deve, às vezes, deixar um culto. O marido não é crente. Aniversário dele é no domingo. Ele pede para você não vir na igreja, você vai vir? Não, aí você está sendo ignorante. Eu gosto de explicar porque alguém fala, que ignorante. Não, é um amigo, faz tempo que não vê, é um aniversário no ano, é um domingo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de quem troca tudo, troca o culto por tudo. Quem não se programa. Quem não se programa para estar no culto. Quem faz sua agenda sem considerar o culto. Minha agenda. Você não faz agenda? Não, opa. E eu não estou falando porque eu sou pastor. Lá no Brasil era o seguinte, a festa de domingo tem que acabar 1 hora. Por quê? Tem que ir para a igreja.
Mas só é a igreja, é o meu compromisso. Vamos ficar de pé.